pessoal, beleza? Pessoal, nesse vídeo quero mostrar para vocês uma atualização do setup 3box, da metodologia 3box. Que metodologia é essa que tem também já o indicador de notificação automática por e-mail ou pelo TradeView. É um identificador escrito com o ChatGPT em PyneScript. O script eu deixei para download nos vídeos anteriores. E eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Bem, eu vou aqui abrir o TradeView, galera. Eu já fiz vários vídeos falando do indicador, falando da metodologia, da evolução que a gente teve construindo um indicador e também desenvolvendo a metodologia. Existem padrões da metodologia, né, com indicador sem, que tem uma taxa de acerto superior a 95%, né, 97%. Eu vou abrir aqui o Bitcoin, esse último aqui, BTC USD, da Bitstamp. Vou colocar, abrir aqui o gráfico detalhado, aí no time de 1 hora, e a gente vai para uma região de catalogação lá atrás. Aqui o indicador. Essa catalogação que eu fiz aqui manualmente deu 95,45% usando o Gale 2. A assertividade, a taxa de acerto, beleza? Teve 2 hits, ok? Teve 2 hits e eu descobri uma forma aqui interessante de eliminar o hit. Esse eu vou estar mostrando aqui para vocês. Ontem eu estava catalogando a versão, o modo avançado, que são três modos, né? São 3 modos. Aqui. São 3 modos operacionais, né? Tem 3 modos básicos e tem 3 modos avançados. Nos vídeos anteriores, aí galera, eu explico tudo isso. Tem que estudar, tem que parar de estudar. Quer entender o gráfico, tem que estudar. E o segundo modo operacional, ele tem um básico e tem um avançado. Ontem eu estava catalogando com o avançado dele. Ele demorou, né, dar entradas. Só que a grande maioria das entradas que ele executou na catalogação foi o win de primeira. E as catalogações que eu fiz, né, usando a Gale 2, teve um aproveitamento de 100%. Então eu peguei uma região bem lateralizada do BTC, né? Eu imagino que isso também contribuiu para ele filtrar a lateralização e demorar a executar as entradas. Mas o que importa é que tirou a gente da zona do Gale, né? Evitou o Gale. Se ele rastreou que tinha muita lateralização, obviamente, ele iria filtrar essa lateralização para evitar da gente estar entrando aí. E dependendo do ativo e do time frame do ativo, ele pode lateralizar mais, pessoal. Foi o caso do Bitcoin ontem. Acho que foi o BTC USD
da Binance, se não me engano, no time de 1 hora. Ou seja, a catalogação ela funciona. Eu vou fazer novamente aqui, antes de mostrar essa revisão aí, um pequeno ajuste que a gente fez, né? Como eu falei para vocês, são 6 catalogações, 3 básicas e 3 avançadas. Essa catalogação que a gente fez nesse gráfico aqui foi a catalogação básica. Existe a avançada também, que ela tem menos entradas e uma taxa de acerto superior, bem superior a 95. Eu ainda não cataloguei para saber exatamente qual a taxa de acerto dela. Mas deve ser bem parecida com a avançada do segundo modo operacional. Chega a estar um pouco exaurido, pessoal, que eu estou me dedicando muito nesses métodos aí. E também para produzir aqui conteúdo de valor, beleza? Material de valor. Por vezes fazendo esses estudos de madrugada, mas eu espero colher. Pois então, o que eu vou estar mostrando para vocês aqui é a terceira versão da catalogação. Não é a avançada completa, seria a avançada com ajuste apenas no box de sinal, que tem o box de referência, né, que são aqueles que ficam para trás, tem um box de sinal, né, que é aquele último box para depois vir a vela de entrada. Então, fazendo a revisão dos 6 modelos operacionais, tá? O primeiro modelo operacional, ele vai ter um box de minoria, ok? O ideal é esse, um box de minoria no primeiro modelo operacional. Esse é a entrada ideal para você pegar no início da tendência o sinal. Depois vem um box de sinal. E esse box de sinal é um box de maioria. Ok? E depois a vela de entrada. Esse primeiro box, que é um box de minoria, ele pode ser um box de maioria, sim. Opa. Ele pode ser um box de maioria, sim. Mas o ideal é que ele seja um box de minoria. Então ele pode ser de minoria ou maioria. Se ele for de minoria, melhor ainda, porque você vai pegar na hora do início da tendência. Depois vai vir um box de maioria. E depois a vela de entrada, a vela de sinal. Tá? Então, esse é o primeiro modelo operacional, o básico e o avançado. O avançado, ele exige que dentro do box de sinal aconteça a seguinte configuração. Com relação ao próprio box, 3 velas de maioria ou 2 velas aqui, ó, de maioria no final, e a vela de minoria ela fica aqui no início. Essa vela de minoria ela não pode ficar nem no meio e nem aqui na frente, antecedendo a vela de entrada, ok? Por quê? Porque eu percebi que quando ela fica ali na frente, isso é válido para a leitura dos boxes também, que eu vou mostrar para vocês nos métodos abaixo.
Pode acontecer de você entrar no sinal do mouse porque você entrou no momento da inversão. Aquela vela é uma vela de final de tendência. E quando ela fica no meio, ela pode estar indicando uma lateralização ou pode estar indicando a vela de correção. Aí dá a tendência na última vela. E quando você entra na vela de entrada, quando você executar a entrada na vela de entrada, ele corrige novamente também outro loss. Então, uma forma de filtrar essas situações aí. Beleza? Segundo modo operacional, que tem a parte básica dele, vai ser um box. Eu expliquei isso nos vídeos anteriores, galera. Um box de minoria, seguido de 2 boxes de maioria. No primeiro caso lá, do primeiro modelo operacional, o primeiro box, né, é um box de referência, depois vem um box de sinal. Aqui vai ter o box de referência, minoria ou maioria. Minoria ou maioria. Vai ter outro box de referência, que é um box de maioria. E vai ter o box de sinal, que é um box de maioria. E a vela de entrada. Esse é o modelo básico do segundo operacional. Modelo avançado, dentro do box de sinal, pode ter uma sequência de 3 velas de maioria com relação ao próprio box, não é com relação ao box anterior. O box de sinal, essas cores, eu estou falando com relação ao próprio box. Ou também 2 velas de maioria e uma de minoria com relação ao próprio box. Beleza? Show de bola. E o terceiro modo operacional, nós vamos ter um box de minoria ou maioria e 3 boxes de maioria ok? Para depois a vela de entrada. Sendo que os 3 primeiros boxes, o de minoria ou maioria, mais os outros 2 de maioria, são boxes de referência. E o último é o box de sinal, como aconteceu no primeiro modo operacional. E no segundo modo operacional, seja básico, seja avançado. Esse é o modelo básico do terceiro operacional. Perdão, pessoal. O modelo básico do terceiro operacional, o box de minoria, ele pode ficar aqui ou aqui. Tá, eu já vou. Ele pode ficar aqui ou aqui. Fecha a porta. Perdão, isso foi uma confusão que estava acontecendo nos vídeos anteriores. No primeiro caso, no modelo básico, aqui pode ter um box de minoria ou maioria. No segundo caso do modelo básico, fecha a porta. No segundo caso, perdão galera, corrigindo aqui, tá? Fecha essa porta aqui. Marco, fecha a porta!
segundo caso do modelo básico, o box de minoria, ele vai ficar aqui, certo? Ou pode ficar aqui também, tá? O importante é que seja ou dois, o box de referência, seja 2 de maioria ou 1 de minoria, tá? Ele pode ficar atrás ou pode ficar na frente. Então, recapitulando. No primeiro caso, box de referência maioria. No segundo caso, box de minoria pode ficar atrás ou na frente, dentre os boxes de referência, mas tem que ter ou 2 boxes de referência maioria e 1 de minoria, atrás ou na frente, isso é o básico. E no avançado, o box de minoria ele pode ser o primeiro, segundo ou terceiro. Modelo básico. Ok? Modelo básico, tá? No modelo avançado, nas 3 situações, operacional 1, 2 e 3, o box de minoria ele tem que ficar lá atrás. Como é o que acontece com a vela de minoria dentro do box de referência. Dos 3 casos. Beleza? Então deixar isso claro aí. Isso é uma coisa que em alguns vídeos ficou meio confuso, mas a ideia é essa. Modo básico, modo avançado. Ok? Pois bem, o modo básico do terceiro operacional é esse. O box de minoria ele vai ficar... Ele tem que ser no máximo 1, ele pode ficar em qualquer posição, dentre ali os boxes de referência. E no modelo avançado ele vai ficar lá atrás. O que aconteceu? É porque essa confusão também aconteceu. Porque o primeiro vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo que eu vi que falava dessa metodologia, que ela não era assim, sabe, detalhada, muito sofisticada, cheia de... Ela tem a taxa de acerto menor. Inclusive o cara não usava martingale lá e eu fui verificar e eu vi que tinha que ter martingale. Né? A taxa de acerto tinha que... Você subir ela tinha que ter martingale. A taxa de acerto sem martingale não estava legal. Eu aperfeiçoei, sem martingale ficou melhor e com martingale ficou melhor ainda. Esse box, ele não tinha os 3 métodos, os 6 métodos. Tinha apenas um método. Que era um box de minoria. Certo? Não. Não, era... Era um box de minoria ou maioria. Aí obrigatoriamente vinha um box de maioria. Obrigatoriamente um box de maioria. Deixa eu ver. Perdão, pessoal, que eu tô meio exaurido mesmo, sabe? Dedicando muito, colocando muita energia nisso aqui. Mas a gente vai colher o resultado. Então, a metodologia era... E esse conceito da metodologia a gente manteve aqui. Que... Pois bem, pessoal, a metodologia, o que foi que nós conservamos da metodologia, que foi o que manteve, né, o diferencial da metodologia. Inclusive, aplausos aí pro cara que montou lá o primeiro vídeo. Eu falo isso nos vídeos anteriores. É que o último box, que é o box de sinal, ele sempre é um box de maioria.
ok? Ele sempre é um box de maioria, tá? Então, no primeiro operacional, vai ter o box de referência, minoria ou maioria. Aí vem um box de maioria, tá? Vem um box de maioria. Que ele é o box de sinal. E depois vem a vela de entrada, que ela vai ser executada de acordo com o box de sinal. Né? Tem o segundo operacional, que vai ter box, minoria ou maioria, outro box de referência de maioria. Tá? No modelo básico, o box de minoria pode ficar em qualquer posição, mas a gente tem que ter pelo menos dois ou pelo menos um box de maioria na referência. Vem o box de sinal, que é um box de maioria, e a vela de entrada vai entrar de acordo com o box de maioria, esse último box. E tem o terceiro modelo operacional, que são 3 boxes de referência, no máximo um box de minoria, ele pode ficar em qualquer posição. E depois vem o box de referência. E o box de referência ele tem que ser um box de maioria. E vem depois a vela de entrada, que ela vai ser de acordo com a maioria do box de sinal. A sequência é essa, beleza? É um modelo básico. No modelo avançado, o box de minoria, no primeiro caso, ele pode existir ou não, né, na posição do box de referência. No segundo operacional, o box de minoria, ele tem que entrar no máximo ali logo no primeiro box, seu primeiro box. Ele não pode ficar antecedendo o box de sinal. E no terceiro operacional, no modelo avançado, o box de minoria, ele tem que ser no máximo o primeiro box. Ele não pode ficar nem no meio. Dentre os 3 boxes de referência, ele tem que ser o primeiro. Ele não pode ser nem o do meio e nem o que antecede o box de sinal. Beleza? O box de minoria. Então, ele tem ou 3 boxes de maioria e depois o box de sinal, que é um box de maioria, ou um box de minoria e depois os 2 boxes de referência, maioria e o box de sinal, que é de maioria também. Estou fazendo essas revisões até mesmo para consolidar o conhecimento para mim também, né? Para plastificar, né, o conhecimento da metodologia. Galera, essa metodologia ela filtra, ela aponta início de tendência, ela filtra a lateralização, ela filtra possíveis momentos de reversão, ela filtra possíveis movimentos de correção para não estar entrando nessas zonas, para entrar realmente somente na tendência. A taxa de acerto é muito alta. Ela se baseia nas ondas de Elliott, Fibonacci. E usando as cores de vela, ela se baseia na posição do preço no tempo. Ou seja, ela faz a leitura também do quanto o preço está sendo tendencioso a ficar mais na posição da compra ou da venda. Isso é interessante porque eu comentei isso nos vídeos anteriores. Também não é muita coisa, né, que eu estou falando aqui, já foi falado. Que você pode pontilhar o indicador, né? Você pode configurar o indicador e você pode pontilhar. Essa metodologia ela serve para qualquer mercado, qualquer time frame, qualquer ativo. Então você pode até pontilhar o horário, o minuto que você vai entrar. É possível você pontilhar o endereço no tempo, né? De possivelmente onde é que vai acontecer a entrada. Você não precisa esperar o movimento, você basta esperar o tempo. Ok? Basta você esperar o endereço no tempo para estar executando as entradas. Então, essa é a configuração básica do terceiro operacional e a configuração avançada, ela vai ter aqui na vela de sinal, 3 velas de maioria ou no máximo 2 velas aqui de maioria e uma de minoria aqui no comecinho.
beleza? Então essa é a configuração. Cuidado para não confundir essas coisas. Bota minha voz no X2, eu volto o vídeo se não entendeu, para poder estuda, né? Para poder recapitular, para poder entender essa sequência, ok? Na configuração básica, na básica e na avançada, o box de referência, ele sempre vai ser um box de maioria. Ok, sempre vai ser um box de maioria antes da vela de entrada. Então, box de referência num box de sinal sempre vai ser um box de maioria, né? No primeiro caso, o box de referência ele pode ou não ser um de minoria. Se for um de minoria, a taxa de acerto você vai pegar a tendência logo no início. No operacional 2, o primeiro box ele pode ou não ser um de minoria. E no operacional 3, o primeiro box ele pode ou não ser um de minoria, o primeiro, apenas o primeiro, beleza? Mas o box de sinal sempre vai ser um box de maioria, não importa se é o básico ou se é o avançado. Ok? No básico, no 2, o box de minoria pode ser qualquer um dos de referência. E no 3, o box de minoria pode ser qualquer um dos de referência. Só que no avançado, no 2, o box de minoria tem que ser no máximo o primeiro. E no 3, no operacional 3, o box de minoria também tem que ser no máximo o primeiro. Beleza? Igual o que acontece com o núcleo das velas dentro do box de sinal nas três versões, ok? Show de bola. Então, tendo entendido isso aí, isso tem que ficar consolidado. A catalogação que eu fiz aqui deu 95,45% de acerto, deu 2 hits. Mas a gente obteve mais de 95% de aproveitamento, que foi a versão básica do operacional 3. Foi o que eu fiz. Eu não cheguei a usar a versão avançada completa do operacional 3 para eliminar esses 2 hits. Eu fiz um estudo ontem e eu descobri que usando somente a configuração que acontece dentro da vela do box de sinal, a gente pode eliminar o hit e o aproveitamento do setup ficaria de 100%. Menos, a gente iria acertar menos operações, mas não aconteceria hit. Usando o Gale 2, entendeu? A taxa de acerto ficou de 100%. Olha que legal. Beleza? É isso que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então é um operacional 3, não na versão completa, mas numa versão parcial. Nós vamos fazer o seguinte. Eita, apaguei. Né? No caso do operacional 3, nós vamos usar apenas a configuração avançada que fica dentro da vela de sinal, beleza? A posição do box de minoria a gente desconsidera, tá? Senão ele quase que não dá entrada, ele dá muito pouca entrada, apesar que a taxa de acerto sobe consideravelmente. Beleza? É isso que eu vou estar mostrando aí para vocês. Uma outra versão parcial, né, do modelo avançado seria deixar a vela, o box de sinal com a configuração básica das velas e a posição dos box de referência, obrigatoriamente deixar o box de minoria como primeiro.
ok? Isso também eliminaria o hit provavelmente, eu já verifiquei isso, tá? Eu já verifiquei isso. Então você pode usar ou um modelo, ao invés de usar o completo, que demora mais a executar as entradas, você pode usar ou um parcial, certo? Ou outro. Ou um modelo parcial avançado, né? desse terceiro operacional, ou outro modelo parcial, beleza? E a gente vai estar explorando aí bastante esses dois modelos, né? O segundo e o terceiro, que eu vi, né? Ou no modo avançado completo ou no modo parcial, né? Seja com relação à vela ao box de referência, seja com relação à posição, as posições dos boxes seja com relação ao box de sinal, seja com relação à posição dos boxes de referência, né? No que diz respeito a onde vai ficar ali o box de minoria, beleza? Por quê? Porque a gente tem mais entradas, a taxa de acerto fica menor um pouquinho, mas a gente vai ter mais entradas e a taxa de acerto maior, bem maior do que apenas a versão básica do método, beleza? Pois bem, pessoal, vamos agora lá para o gráfico. Vamos ver aqui. Pronto, o gráfico foi esse, tá? Que é o USD frente é o BTC da Bitstamp, um time frame de 1 hora. E eu vou estar analisando com vocês 3 regiões. A região que deu aqueles 14 hits seguidos e a região dos 2 hits para a gente eliminar os 2 hits, tá? Usando esse modo parcial avançado do terceiro operacional. Bem, aqui, deixa eu ver se esse desenho está bloqueado, que eu não quero mexer nesses desenhos não, tá? Não tá. Vamos bloquear aqui. Show de bola. É um trabalho danado fazer isso, mexer no desenho. Esse 10 ali, ele já saiu da posição. Ainda bem que não vai mudar nada, né? Bom, como vocês estão vendo aquela fileira ali de verdinho, é tudo win. Win de primeira, tá? Tudo win de primeira. Qual é o nosso objetivo aqui? É eliminar o loss que aconteceu no final e destruir o hit que aconteceu após essa sequência de win e ter um hit mais para trás também. Deixa eu dar um zoom aqui. Então a gente vai começar daqui, ó. Pronto. Então vamos lá. Box de minoria. Maioria. Não, perdão, galera, perdão. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu olhar aqui pra trás. Aqui, ó. Agora sim. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Box. Maioria.
maioria, minoria, leitura básica, tá? Box de sinal não entra, por quê? Porque a vela de minoria dentro desse box está no meio. Deixa se formar o próximo box, beleza? Aí vamos ter maioria, minoria, aqui o box no meio, maioria aqui, né? O box de minoria está no box de referência, ele está no meio. Aí vem aqui o box de maioria, a maioria das 3 velas foram todas verdes, o IN de primeira aqui nessa vela, né? Deixa se formar as próximas 2 velas. Se formou. Nós temos nesse box aqui, que é o box de referência, agora que a vela de minoria dentro dele está na cabeça, não opera. Ok? Deixa passar. Novamente aqui aconteceu a mesma coisa. Vela de minoria dentro do box, com relação ao próprio box, não opera. Agora sim, nós temos um box de referência, onde a vela de minoria ela está aqui no canto, beleza? Show de bola. 3 boxes de maiorias aqui atrás, entra a favor da maioria do box de referência, não, do box de sinal, que são velas vermelhas. A gente entra o IN aqui no começo, show de bola. Deixa se formar as próximas 2 velas, show de bola também. Temos 3 boxes de referência atrás, maioria. Esse box foi um box de maioria, né? A maioria das velas foram velas verdes, entra no próximo para que seja verde, o IN também, show de bola. Deixa se formar as próximas 2 velas, não vamos operar porque a vela vermelha foi a vela de minoria, está no meio. Beleza? Vamos para a próxima. Próxima situação aí, né? Operamos aqui na venda, operamos aqui na compra, não operamos aqui. Aqui nós temos a vela de minoria aqui no início, ok? Box de maioria, 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 que é o box, são os 3 de referência. Box de sinal, ok? Também foi um box de maioria. Veja que essa vela verde, ela está de acordo com a maioria das velas anteriores. Maioria dentro desse box foi vermelho, entra para vermelho no próximo box, o IN aqui. Tá? Box o próximo box, a vela verde ficou sozinha ali no meio do box, então não opera. Aqui também não opera. Então veja que a gente deixou de fazer algumas operações aí, mas também não vamos tomar o loss lá do final. Ou seja, o aproveitamento desse percurso foi de 100%. Por que a gente faz isso? Porque nós somos inimigos do loss. Ok, tivemos box de maioria lá atrás, 3 boxes de maioria. 1, 2 e 3. Aqui o box de referência são 3 velas de maioria vermelha. Ok, vou entrar para que a próxima seja, perdão, box de referência não box de sinal, para que a próxima seja vermelha, o IN aqui. Deixa se formar as próximas 2 velas, não vamos operar porque essa vela de minoria com relação a esse box, né, essa vela verde está sozinha aí no meio entre as outras 2. Aqui também não vamos operar, porque ela encontra-se aqui no início, que é essa vela verde. Aqui também não vamos operar. Aqui, box de sinal, 3 velas de maioria vermelha, né? Os boxes de referência, que são boxes de maioria, ficaram para trás. 3 velas vermelhas aqui, entra para que a próxima seja vermelha, o IN ali. E aqui a gente não vai tomar esse loss, que esse era o objetivo desse trabalho, tá? Ok. Temos os 3 boxes de maioria.
né, que são boxes de referência, o box de maioria, que é o box de sinal, ok? Ele está com a vela verde sozinha aqui no meio, né? Dentro do próprio box, essa vela verde, a vela de minoria, ela está no meio. Então não operamos, não entramos nessa operação. Se tivéssemos entrado a favor da maioria das velas, que são velas vermelhas que acontecem dentro desse box de sinal, teríamos tomado loss, mas não entramos, né? Porque a regrinha diz para não entrar, né, para evitar essa situação, e realmente aqui aconteceu também uma vela verde, eliminamos essa perda aqui. Ou seja, o aproveitamento nesse percurso foi 100%. Ah, mas de 14 wins, a gente deixou de entrar em 6. Caramba, verdade. Mas tivemos aproveitamento de 100%. Era esse o objetivo do trabalho, beleza? De repente, pessoal, eu posso estar operando usando a leitura básica ao mesmo tempo, né? Por exemplo, do box 3, eu uso a leitura básica dele, a avançada completa, a avançada parcial, com a leitura apenas dentro do box de sinal, e a avançada parcial fazendo a leitura dos boxes de referência, da posição ali do box de minoria, beleza? No caso, o box de minoria sendo o primeiro box. Então, somente para o terceiro operacional, nós temos 4 operacionais. Um básico, um avançado e 2 avançados parciais. Beleza? E dependendo do modelo, eu posso estar entrando com mais ou com menos, dependendo do modelo operacional. Beleza? Se a gente fazer parcial para o segundo operacional, a gente também vai ter o básico, vai ter o avançado e também vai ter 2 parciais para o segundo operacional. Para o primeiro operacional, a gente vai ter o básico e o avançado. E o avançado completo, né? E a gente poderia ter 2 parciais também, né? Seria o básico e o avançado. E também poderia ter 2 parciais. Um com o ajuste da vela do box de sinal. E o outro com ajuste do box de referência também. Então, são 3 operacionais. Em cada operacional a gente poderia ter 4 operacional aí. Então, 3 vezes 4, 12 operacionais. Bem, vimos essa parte, beleza? Agora eu quero mostrar para vocês a gente eliminando o hit. Um hit está aqui na frente, que é esse retângulo aí, ó, preto com o fundo verde. Tá ali os 3 operacionais, o básico e o avançado, tá ali, ó. Aqui em cima, esse desenhozinho aí é ele, tá? O básico e o avançado dos 3 operacionais. Tá aí. O básico e o avançado completo, né? Então, como eu comentei com vocês, agora a gente está colocando mais o avançado parcial. Qual é a vantagem? Dá mais entradas. Taxa de acertar um pouco menor, mas ele dá bem mais entradas, né? Então, ele, humanamente falando, é mais operável. Beleza? Esse é o mapinha aí. Esse é o mapinha vale ouro. Esse é o mapinha vale ouro, esse mapinha. Beleza? Então, vamos aqui para o início. Bem, então aqui nós teríamos, veja ó, que com relação aos boxes, olha como foi que o loss aconteceu. Box de minoria entre 2 boxes de maioria. Observa? Ok? Então vamos lá. Maioria, minoria, maioria. O box de sinal, que é um box de maioria.
ok? Teríamos tomado um loss aqui, tá? Esse não teria como evitar, porque as 3 velas ali foram velas verdes, ok? Teríamos tomado um loss aí, mas o objetivo é eliminar o hit, ou seja, tem mais 2 perdas aí na frente, né? Então vamos ver aqui. Isso que aconteceu aí, tá? Essa perda aqui a gente não teria tomado, que não teria entrado. Minoria, maioria, maioria. Box de sinal, né? Maioria verde, só que nós não teríamos entrado porque a minoria vermelha aconteceu ali no final. Se tivesse entrado, teria dado loss. Então nessa situação aí, a gente não teria entrado. Então, um teria evitado, o outro realmente teria tomado. Ok. Show de bola. Vamos agora para frente, né? Vamos aqui para frente. Ó, aqui uma perda. Será que a gente evita essa perda? Vamos olhar agora. Box de minoria, maioria, maioria, ok? E aqui nós tivemos uma vela de minoria, então não entraríamos, né? Depois veio a mesma coisa. A versão básica, 2 boxes de maioria, um de minoria. Um box de maioria, certo? Que é o box de sinal. Só que veja que dentro dele a minoria vermelha está aqui no começo, então a gente não entraria, não tomaríamos esse loss. Beleza? Dá uma olhadinha aqui para trás. Ok. E vamos para a última perda, então, ou seja, já destruímos o hit aí, né? A última perda seria aqui. Essa leitura aqui, ó. Minoria, perdão, maioria, minoria, box de maioria. Então, tá aí os 3 boxes de referência. Aí veio o box de sinal, maioria, só que dentro dele, essa vela verde, que é uma tromba de elefante, é a minoria, ela ficou no meio. Né? Então não entraríamos para a maioria ser vermelha, né? Que foi o que aconteceu dentro desse box de maioria vermelha, para tomar esse loss aqui dessa vela verde aqui, ó. Esse box seguinte foi um box de minoria. Então não tomaríamos esse loss aqui
também. Beleza? Esse foi o cenário, eliminamos esse hit. Agora, né, tivemos aproveitamento de 100% naquela região lá atrás. Eliminamos esse hit e agora eu vou mostrar para vocês o outro hit. Teríamos eliminado também aqui, tivemos aproveitamento de 100%, apesar de não aproveitar todas os wins, mas a gente não teve loss. E aqui, ó, que foi o outro hit, esse retângulo aí preto. Então, olhando aqui para trás, a gente vai ver box de minoria, maioria, box de maioria, certo? Só que a vela de minoria dentro dele está aqui no meio, a gente não entra. Teria dado in, mas a gente não entra. Okay? Depois vem essa situação aqui. 3 box de maioria, um box de sinal de sinal de maioria e o in aqui, ó, certo? Não vamos entrar após esse box, porque a vela verde sozinha ali no meio. E não vamos entrar aqui, porque a vela verde sozinha aqui na frente, a maioria deu vermelha, teria dado loss aqui, ou seja, evitamos esse loss ali. E tivemos um in atrás, né? Deixa eu ir mais pra frente aqui. Aqui a gente também não entra. Aqui nós temos... Não, perdão, pessoal. Aqui a gente entra e vamos tomar um loss. Aqui, ó. Maioria, minoria, maioria. Tem maioria aqui na frente verde. Loss aqui. Um loss, tá? Tomamos apenas um loss até então. Aí veio minoria, perdão, maioria, minoria, maioria, tá? Maioria, minoria, maioria. Box de maioria. Box de maioria. Só que veja que dentro dele a vela de minoria, essa verde que está aqui no começo, a gente não entra. Certo? A maioria dentro dele é vermelha. Se a gente tivesse entrado a favor da maioria dentro dele, teríamos tomado esse loss nessa vela verde aqui. Então não entramos e deixamos de tomar esse loss aqui. Ou seja, esse hit ele foi desfeito. Então não tomamos nem o outro hit, não tomamos esse hit usando essa metodologia e ainda tivemos aproveitamento lá naquela sequência de 14 wins. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Ao invés de 6 modelos agora operacionais, a gente está com 12. O básico dos 3, o avançado completo dos 3 e o parcial dos 3 no box de sinal, ok? Com o box de sinal configurado em avançado e os box de referência no básico. Ou mas você pode também tratar, você pode deixar o box de sinal básico, e os boxes de referência na configuração avançada. Então são 6, né? 3, 3, 6 e mais 6 do modelo básico de todos e o modelo avançado de todos. Dá 12 operacionais aí, galera. Beleza? O modelo operacional 2 e o 3, parcial, né? Esse que usa a configuração avançada no box de sinal, tá? Principalmente o 2, que é mais curtinho de ler, eu acho show de bola. Agora esse aqui foi o 3, eu mostrei para vocês porque eu já tinha catalogado o preço todinho.
Depois a gente vai poder estar fazendo um trabalho aí levando em consideração o 2. Ontem eu fiz o 2 avançado completo. Ele deu um monte de taxa de acerto. Né? Só pegar ele deu um de primeira. Um monte, deu um bocado. Só que eu peguei uma região de lateralização muito ruim do BTC e ele deu poucas entradas. Né? E ele deu muitas entradas de win de primeira e as outras a gente ganhou no galho do 1 e 2. Beleza? Agora não foi como foi o avançado e foi na região de lateralização, ele saiu filtrando e saiu jogando fora um monte de entrada falsa. Beleza? Então é isso aí, galera. Agora a gente tá com 12 entradas. Revisei com vocês aí nessa região mais crítica, nessa melhor região, o parcial avançado, né, Power Box avançado do terceiro modo operacional, usando o avançado com a leitura das 3 velas do box de sinal no modo avançado. Vocês viram aí que deu muito bom. E provavelmente o próximo estudo que eu vou estar postando aí, né, talvez até naquele no gráfico que eu fiz lá, que eu usei o 2 completão, eu vou estar aplicando esse modelo aí do 2 parcial aplicado ao box de sinal, para a gente ver como é que vai sair a performance aí, ok? Então o Trade System está top de linha, beleza? Espero ter ajudado, contribuído com o conhecimento. E se inscreve aí, eu deixo a dúvida de vocês, deixa o like, seja o que for. Estuda, estuda e estuda. Desejo a vocês bons traders, bons estudos e sucesso.